Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 9 de setembro e nós vamos começar a fazer a lição novamente no Aprender Sempre. Português, página 35. Então, todas as lições de português de hoje são perguntas com respostas pessoais. Sequência didática 3, construção de brinquedos. Olá, estudante! Nesse material você conhecerá a história de alguns brinquedos. Você também aprenderá como fazer alguns deles. Ao final, você e seus colegas escreverão um texto explicando como construir um brinquedo para fazer um livro com instruções de como construir alguns deles. Esse livro pode circular entre a turma para que todos possam escolher um brinquedo e construir em casa. Vamos lá então? Aula 1. Brinquedos e seus materiais. É essa daqui. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai contar para seus colegas sobre os brinquedos que você costuma brincar e sobre o material de que são feitos. Número 1. Quais são os brinquedos os quais você costuma brincar? Você sabe do que esses brinquedos são feitos? Então, essa também é uma resposta pessoal. 2. Você sabe quais eram os brinquedos que as crianças costumavam brincar no tempo de seus pais e avós? Quem fazia esses brinquedos? Se for necessário, pergunte para seus familiares ou vizinhos que viveram naquela época. Na sequência, viramos para a página 36. Exercício 3. Você conhece esses brinquedos? Escreva o nome deles. Então, aqui nós temos 3 brinquedos. 4. Todos eles podem ser construídos em casa. Quais outros você conhece que poderiam ser feitos em casa? Página 37, aula 2, História da pipa. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos conhecer um pouco mais sobre um brinquedo muito popular da nossa sociedade e também muito antigo. 1. A pipa é um brinquedo muito antigo e atual também. Você já brincou de empinar pipa? Onde costuma brincar? O que sabe sobre esse brinquedo? Escreva e comente com seus colegas e professor. 2. Leia o texto e conheça um pouco sobre a pipa. A pipa, também chamada de papagaio, pandorga, arraia, pepeta, cafifa, quadrado ou raia, é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada como operador. Desculpa, gente, foi o sinal aqui do recreio. É predominantemente composta de papel, varetas e linha, podendo ter associados outros materiais. Conforme o modelo, pode conter rabiola, feita de sacola ou papel fino, a qual funciona como um adereço preso na parte inferior para proporcionar estabilidade, aerodinâmica e equilíbrio, enquanto estiver no ar sustentada pelo vento. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta dos anos 1200 a.C., foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares. O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. Exercício 3. Depois de ler o texto, responda: você já fez uma pipa ou viu alguém fazendo? Quais materiais foram usados? B. Sabe se seus pais e avós brincaram com pipas? Pergunte para eles e conte aos colegas. Nós iremos pular a página 38 e a página 39, que é sobre a aula de confecção de pipas que nós faremos posteriormente. E para finalizar português, na página 40, construção de carrinho de rolimã. O que vamos aprender? Além de aprender como se constrói um carrinho de rolimã, nessa aula você vai pensar um pouco mais sobre o uso do R e RR. Você já conheceu um carrinho de rolimã? Leia algumas informações sobre ele. A construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal, feita com ferramentas simples como martelo e serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados, dispensados por mecânicas de automóveis, e é constituído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho enquanto esse desce pela rua.
2. Assista ao vídeo sobre a construção do carrinho de rolimã e escreva um texto instrucional sobre esse brinquedo. Esse vídeo eu vou disponibilizar no final desse. Vocês vão assistir e depois escrever na página 41 como que se constrói um carrinho de rolimã, passo a passo. 3. Você já andou de carrinho de rolimã? Quem fez? 4. Complete as palavras com R ou RR. Então, só lembrando que quando o R está no meio de uma palavra, ele tem um som fraco, ele fica rareriroru. E quando são dois R's no meio de uma palavra, ele tem som forte, fica ha-re-ri-ro-ru. Para decidir se as palavras acima deveriam ser escritas com R e RR, no que você se apoiou? Ou seja, como que você pensou sobre a escrita dessas palavras? Você olhou no dicionário, você já conhecia a escrita? 6. Escreva dicas para ajudar os estudantes que têm dúvidas sobre o uso do R e RR. Essas dicas podem ser colocadas em um cartaz e disponibilizadas na sala de aula para que os estudantes possam consultá-los. Esse vocês não precisam fazer. Vamos agora para matemática. Matemática, página 111, modalidades esportivas. Aulas 1, 2 e 3. Os recordes nos saltos em distância. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler números, resolver problemas e estimar comprimentos. Leia o texto Informações sobre salto em distância para resolver as atividades. Informações sobre salto em distância. O salto em distância é uma prova do atletismo em que o corredor deve correr a uma distância, dar um impulso com um dos pés antes de uma faixa delimitadora e saltar em uma caixa de areia, buscando atingir a maior distância possível. A prova masculina é praticada desde 1896 nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e em 1948 teve início a prova feminina. Em 1901, o atleta irlandês Peter O'Connor saltou 7,61 metros e essa marca é reconhecida como o primeiro recorde mundial pela Federação Internacional do Atletismo. Em 1991, na cidade de Tóquio, o norte-americano Mike Powell saltou 8,95 metros, tornando-se recordista mundial. Essa marca não foi superada até os dias atuais. A recordista mundial feminina é Galina Chitstayova, da União Soviética, que saltou 7,52 metros em 1988, na cidade de Leningrado. 1. Escreva por extenso os anos que estão registrados em algarismo no texto. Então, tem 4 datas no texto que vocês têm que escrever por extenso, escrever como se lê, cada uma em uma linha. 2. Resolva os problemas considerando as informações apresentadas no texto. Há quantos anos foi registrado o primeiro recorde mundial da prova masculina de salto à distância? Então, o primeiro recorde foi em 1896. Como nós estamos em 2021, vocês vão fazer 2021 menos 1896. Página 112. Faz quantos anos que Mike Powell tornou-se recordista mundial ao saltar o 8,95 metros? Então, mesma coisa, ele fez esse salto em 1991. Então, você vai fazer 2021 menos 1991. C. Quantos anos foi registrado o recorde mundial da prova feminina de salto em distância obtido pela atleta Galina? Mesma coisa, 2021 menos 1988, que foi o ano que ela registrou esse recorde. Terceiro, resolva os problemas considerando as informações no texto. Você sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Ao obter uma marca de 8,95 metros, o atleta conseguiu saltar 8 metros e 95 centímetros. Quantos centímetros a mais ele deveria ter saltado para obter a marca de 9 metros? Então, de 8 metros e 95 centímetros, quantos centímetros faltam para dar 9 metros? B. Qual a diferença em centímetros entre o recorde mundial masculino e o feminino? Então, diferença a gente sempre vai fazer uma conta de subtração. Então, vocês vão pegar o recorde masculino, subtrair o recorde feminino e vai encontrar, então, a quantidade em centímetros que é a diferença. Página 113, exercício 4. No pátio da escola ou na quadra de esportes, com apoio de uma fita métrica, registre 1 metro de comprimento.
Em seguida, estime o ponto da quadra em que se localizará o comprimento de 9 metros. Em seguida, realize a medição para verificar se sua estimativa foi adequada. Então, esse, se vocês tiverem em casa fita métrica ou trena, vocês podem fazer, ok? 5. Leia os números escritos nas cartelas e responda as questões propostas. A. Escreva por extenso o menor e o maior desses números. E B. Escreva uma decomposição para os números. Decompor é quebrar o número em partes. Então, por exemplo, 12.029. Como que eu decomponho? 12.000 mais 20 mais 9. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Até logo!